Você que tem uma marca própria e quer ampliar suas vendas para o atacado, mas não sabe por onde começar, ou se você já começou e não decolou, esse vídeo é para você. Vem comigo que hoje eu vou te ensinar tudo sobre vender moda no atacado da forma correta, da forma profissional, da forma lucrativa. E já te adianto, vender 5 peças não é atacado, tá? Se você tá fazendo isso, ouviu gente fazendo isso, viu coleguinha aí, é aí que você precisa desse vídeo mesmo, que eu vou falar muitas verdades de utilidade pública para o mercado da moda do Brasil. Vem comigo. Preparado para isso? Eu sou Andressa Rando Favorita, eu sou especialista em gestão de negócios de moda e nesse canal aqui você encontra toda semana aulas valiosas e sacadas para você ter um negócio de moda lucrativo. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica ou nenhum vídeo. O atacado de moda no Brasil, onde se faz realmente qualquer negócio e depois vai lá e não entende e reclama que estão vendendo almoço para pagar a janta. Gente, quanta gente no Brasil todo, no Brás, no Bom Retiro, em grandes polos e shoppings atacadistas aí do país todo, com uma infraestrutura cara, tá aí topando vender 5, 10 peças como se aquilo fosse atacado, e o pior, com markup errado ainda, gente, propagando essa prática como se fosse certa, porque, entre aspas, ali todo mundo faz. Gente, como eu falei no início aqui, esse vídeo é de utilidade pública aqui para o mercado da moda do Brasil. Hoje a gente tem no Brasil as grandes marcas de moda, que algumas têm até capital aberto na Bolsa de Valores, ou os grandes grupos, né, como o Grupo Arezzo, o Grupo Morena Rosa, o Grupo Inbrands, a Restock, que tem marcas como a Elos, a Rosa Chá, a Lely Blanc, a Reserva, a Farm, muitas outras, e que são marcas riquíssimas, profissionais, que vendem tanto em lojas próprias de varejo, quanto às vezes em franquia, quanto também no atacado, corretamente. E de outro lado, a gente tem marcas independentes que fazem essa prática que eu falei lá no início, errado, que não tem muitas vezes nem dinheiro para pagar funcionário no final do mês, mesmo às vezes com faturamentos milionários, não tem lucro nenhum. De que lado você que está assistindo aí quer estar? Andressa, mas esses caras aí que você tá falando são gigantes, eu sou pequena ainda, não posso fazer essas práticas aí. Errado! Todos os profissionais só ficaram desse tamanho, só ficaram ricos desse jeito depois que corrigiram essa prática e passaram a trabalhar de forma profissional. Muitas dessas marcas que eu citei, inclusive, não tinham lucro antes de serem adquiridas por esses grupos profissionais que eu citei aqui. E o que o grupo fez? Adequou tudo isso do jeito que eu estou ensinando de graça aqui para vocês, consultoria gratuita aqui no meu canal do YouTube. Eu que já fiz parte de grupos grandes como esses e sei exatamente como funciona lá nos bastidores. E eu não quero que você que é pequeno fique aí correndo atrás do rabo a vida inteira, achando que um dia vai ganhar dinheiro, porque não vai se você não corrigir isso. E o atacado é a melhor forma de você expandir a sua marca para todo o país e até para o exterior e realmente se tornar uma referência nacional. Agora, se você quiser continuar vendendo almoço para pagar a janta para sempre, não precisa ficar nesse vídeo. Foi muito bom te conhecer. Se você preferir acreditar que porque todo mundo está fazendo deve estar certo também, não precisa confiar em mim, eu estou aqui só para levar para todos as práticas profissionais e lucrativas do mercado da moda e não repetir para vocês o que muita gente faz errado. Combinado? Então se você quer estar do lado de quem realmente ganha dinheiro com moda, tem lucro e tem negócios profissionais, vem comigo aqui pro vídeo então. Vamos começar então com qual é o conceito do atacado. Vamos lá. Atacado é sobre vender em alto volume por um preço menor para lojistas. Você vai vender no atacado para CNPJs, para empresas. Você não vende no atacado para consumidor final. Essa é a definição de atacado em qualquer mercado. E você vai vender por um preço menor, com uma margem um pouco menor, porém correta, porque daí você ganha no volume, tá bom? Na escala. Vamos pensar e usar um exemplo aqui de comida para facilitar o nosso entendimento, que todo mundo vai entender, não vai ficar pensando lá no seu coleguinha do Brás do Bom Retiro, que talvez esteja fazendo errado, ou do seu coleguinha lá do shopping atacadista, tá? Vamos pensar em comida que vai ajudar. Vamos pensar que a gente tem lá o produtor de arroz, tá? Que planta o arroz. Esse cara lá que planta o arroz, ele não é o Carrefour, correto? Ele não é uma grande rede de supermercados, ele não é o Walmart. Ele nem tem um supermercado a nível nacional, nem, às vezes nem tem uma loja própria. E nem tampouco tem estrutura para preparar tudo para vender para o Carrefour, por exemplo. É para isso que tem o atacadista, tá? O representante do produtor, que o que ele faz? Ele organiza para ele a mercadoria que ele produziu ali e ele organiza como que ele deve ensacar esse arroz, as embalagens que ele precisa usar para vender para o Carrefour e por aí vai. E com isso, o representante atacadista, ele faz as vendas em grandes volumes, já organizado para o supermercado. Ele se responsabiliza por garantir que o produto está certo nas especificações para venda para o consumidor final, com a embalagem etiquetada, né, de acordo com a lei, etc. E o varejista, que no caso desse exemplo aqui é o Carrefour, ele só compra em grandes volumes e oferece a experiência de loja, o estacionamento, o serviço ao consumidor, a propaganda, etc., para o consumidor final. Nós, que a gente vai lá comprar arroz para fazer
arroz e feijão na hora do nosso almoço. Então aqui a gente tem o produtor, o atacadista no meio, que faz o trabalho de conseguir o produto final certinho e vende em volumes altos apenas para a CNPJ, não tem lojas lindas e chiques. E outro detalhe também aqui do revendedor do atacadista é que em um atendimento apenas, ele vende milhares de peças em uma venda, em um atendimento. E ele vai entregar numa caixa de papelão, num pallet, etc. E aqui a gente tem o lojista, tá? O varejista final, que vende para o CPF, peça por peça, com sacola bonita, com papel de seda, em lojas bonitas, com ar-condicionado, oferece um atendimento individual para o consumidor final. Todos esses profissionais têm muito trabalho e merecem ser remunerados corretamente, correto? O arroz saindo do produtor, ele é obviamente muito mais barato do que aqui no Carrefour. Mas o seu cliente ou eu, a gente não pode necessariamente ir lá para o interior do Mato Grosso, sei lá, pegar um pote em casa e levar lá toda semana para o cara colocar 1 quilo de arroz ali para vender para gente. Assim como é bem difícil, às vezes, para o lojista comprar direto do produtor, porque o produtor é preocupado em plantar o arroz nas pragas, na terra, enfim, e não nas especificações da embalagem, da venda, da entrega. Ele não tem essa logística. Agora, o grande problema do Brasil é que atacadistas que estavam aqui resolveram abrir venda para clientes CPF também de varejo, num desespero por vendas, e nisso eles acabaram topando fazer qualquer negócio. E é aqui que está o erro. Por definição, como eu falei lá no início, o atacado ele deve ter o markup, que é a metade do varejo. E fica comigo se você não sabe o que é markup, que eu vou te passar isso nesse vídeo também. Se você não sabe o que eu estou falando aqui, eu estou falando de margem de lucro. Então esse cara aqui ele tem volumes altos para compensar justamente esse markup unitário menor. Ou seja, o atacadista ganha no volume e não tanto na margem. Então se ele vende poucas peças com margem de atacado, ele não ganha dinheiro nunca, porque ele não consegue diluir os custos dele nessa pequena margem, ok? Então vamos lá, para você ter vendas no atacado com sucesso, o primeiro passo realmente é você ter o markup correto. Sem o markup correto, não tem atacado. Por isso que é importante que o markup da marca própria, ela tem que necessariamente ser praticamente o dobro de quem só vende no atacado. Porque como ele falou, um representante que está vendendo no atacado, ele só ganha comissão, você não tem um custo de loja. Tem, né, quem tem shopping atacadista, daí tem o problema duplo, né? Que geralmente tem um markup ainda menor, é por isso que não sobra dinheiro. Você, às vezes, que tem uma marca, tá vendendo em shopping atacadista, não são baratas essas lojas, né, a pronta entrega. Você tem vendedores também quase Você tá bancando estoque, porque é pronta entrega, bancando né? estoque, exatamente. Você tem vendedores, às vezes, tão caros quanto os de varejo, né, com um markup muito pequeno, né? Então a gente tem que fazer essa transição para realmente agregar valor e você ter uma loja de varejo daí sim com uma infraestrutura que vai comportar isso. E as marcas fortes que estão no mercado trabalham com esse markup correto. As fortes, as profissionais. Não o coleguinha que está quebrado que você está olhando aí do lado. Tem que olhar quem é forte, quem é profissional, quem está crescendo, quem está gerando realmente emprego e crescimento, né, que a gente vê aí no Brasil. Eu vou passar para vocês como verificar o seu markup para você saber se você pode vender no atacado ainda nesse vídeo, tudo bem? Perfeito, então. Tendo o markup correto, o segundo passo você precisa definir quais serão os seus clientes ideais de atacado. Então, assim como lá no varejo a gente define a persona ou público-alvo, se lembra? Então aqui para você vender no atacado é a mesma coisa. Essas lojas que vão revender os seus produtos vão ser os seus clientes de atacado. E qual o perfil que elas têm que ter? Quais são as faixas de preço, que tipo de loja, quais as regiões dessas lojas? Onde que essas lojas compram hoje? Então mapeando isso você vai conseguir chegar nelas através dos meios onde essas lojas estão comprando no atacado para revender. Sejam em feiras, showrooms, shoppings, atacadistas e assim por diante. E aí você vai buscar parceiros ou canais no atacado para atender esse lojista corretamente estando onde ele geralmente compra com os produtos adequados que essas lojas vão ter interesse em vender no varejo para você. E o terceiro passo, finalmente, é ter o volume mínimo adequado. As grandes marcas que têm operações incríveis de atacado e varejo, eles têm, como vocês já devem ter percebido, quem já teve contato com eles, pedidos mínimos antecipados. Então, desde um pedido mínimo de R$20.000 ou de 1.000 peças, ou até mais do que isso, tem grupos ou marcas que exigem um pedido mínimo de R$80.000 a R$100.000, por exemplo, por pedido, dependendo ali do grupo. E aí o que eles fazem? Eles mostram a coleção meses antes da data de lançamento no varejo, naqueles showrooms. Aqui eu explico um pouco mais sobre o que é showroom para vocês. E aí eles recebem o pedido e aí eles finalizam a produção, a confecção mesmo, baseada nos pedidos que eles receberam com antecedência aí no atacado. E aí quando tudo fica pronto, eles distribuem a entrega desses produtos que eles produziram para os lojistas que compraram e também para as próprias lojas de varejo. Lembrando que o preço de venda de varejo praticado pelas marcas é o mesmo que as lojas que compraram deles no atacado
vai praticar. Essa é a forma correta. Ou seja, se a Farm está vendendo um vestido por R$ 350 na loja própria deles ou no site próprio deles, o lojista que comprou no atacado da Farm também vai vender 350. Só que o lojista vai ter uma margem menor do que a própria Farm que produziu e que, portanto, tem a margem da produção para o atacado e do atacado para a loja. Tem o dobro do trabalho aqui também. Vocês vão entender isso quando eu explicar para vocês sobre markup, que vai viabilizar o seu atacado. Agora, o que quem não sabe fazer da forma profissional faz é, digamos que você vende no atacado uma peça a R$ 20. O lojista queria comprar de você, ele iria comprar e revender por 40, vamos dizer. Aí a marca vai lá e se acha espertona e vende por R$ 30 esse produto. E aí o que ele faz? Ele gera uma concorrência burra com o cliente de atacado dele, que é lá o lojista, que pode ser você que está me assistindo aqui. E ele não percebe que ele não ganha dinheiro com isso. Ele acha que ele está ganhando R$ 10 a mais que ele está vendendo no varejo, mas ele não está, porque ele está fazendo uma prática, por definição, incorreta. Ele está vendendo 1, 2, 3 peças apenas, só por R$ 10 a mais. Isso tem um custo operacional que ele não está percebendo, é por isso que não sobra dinheiro. Conta pra mim aqui nos comentários se você já comprou de fornecedor atacadista que faz isso e como isso é um tiro no pé aí pra você. Já parou de trabalhar com alguém assim, por exemplo? E isso, pessoal, os profissionais não fazem. Então, fazendo corretamente, tá tudo bem você vender tanto no atacado quanto no varejo. Essa é a prática certa, inclusive, quando ela é feita da forma profissional, com as margens e os markups corretos para todo mundo. Agora, lembra que eu falei que eu ia mostrar para vocês como calcular o markup, que é a base de tudo? O markup correto é a base para viabilizar o seu atacado? Então, eu fiz uma outra aula aqui, é um dos meus vídeos mais vistos aqui no YouTube, que você precisa ver. Se você não acertar isso, você não vai ter atacado para você nunca, ou você vai fazer errado, vai perder dinheiro. Então, não faça isso, já continua direto aqui para esse vídeo, que eu vou te explicar tudo para você acertar agora. Bora?